Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. É, molecada guerreira, né? Ainda, além da copinha com campo pesado, um monte de jogo na sequência, ainda ontem foram completar o time principal para a estreia, né? Do Paulistão. E sim, a gente ontem teve aí, já entrando no assunto de ontem, né? Da estreia contra o Botafogo. A gente teve uma equipe bem misturada, né? Uma galera que voltou da Flórida, alguns jogadores ali para já voltar antes da hora, e um ataque praticamente formado aí pela molecada, com o William Gomes, que já está mais tempo no profissional, mas Rian Francisco, o Hugo no meio, o Henrique Carmo, depois entraram o Ferreira e outros. Que você achou aí dessa molecada aí? Porque acho que em algum momento passa um filme para você também, de quando você estreou no profissional, né? Que você pode dizer da estreia de ontem dessa molecada do profissional e se alguém se destacou, assim, na sua visão? Agora você tá no mudo. Ah. Eu tava vendo, você tava prestando atenção no que eu tava falando. Cara, é difícil a gente analisar ontem por N motivos, né? Ponto um, a pré-temporada para aquele time de ontem foi incompleta. Acho que os meninos não chegaram nem a fazer metade da pré-temporada. Ponto dois, eles treinaram ali uma semana, 10 dias a quase 0 graus, 5 graus Celsius, e ontem foram para Ribeirão jogar com 30. Sensação térmica de, sei lá, 35. Eles tinham acabado de chegar. Ponto 3, nem treinaram junto, assim. Então, tipo assim, são jogadores que fizeram só 45 minutos, de repente tem que jogar 90 em Ribeirão contra um time cascudo que estava treinando, acho que desde o Natal, um pouco antes do Natal, com os meninos ali vindo com volume de jogo, os meninos, só o Hugo e o Rian, né, vindo com um volume de jogo, mas mudando o nível. Então, tipo assim, ontem deu para ver que os meninos são bons, eles têm potencial, mas ontem eles jogaram contra um time cascudo, um time de Série B. Então, vê que a dificuldade existe ainda, a adaptação, existe uma série de coisas. Sinceramente, devido a todos esses fatores, o 0-0 foi bom. Eu vi uma galera criticando muito os meninos, criticando o Rodriguinho, o próprio William, mas, cara, se a gente colocar no papel todos esses contras, que foi uma pré-temporada, com 2 viagens, que eles foram e voltaram, com pouco treino, eles jogaram só 45 minutos contra o Cruzeiro, eles jogaram num outro clima, tem também a viagem de volta. Eu até dei um exemplo ontem na minha live, que é assim, para os peladeiros de plantão, para a galera que joga pelada, os profissionais de final de semana vão fazer um teste. A próxima pelada, antes de você tocar na bola, você dá 4 piques. Você sai do seu gol, dá um, volta, dois, de novo, faz isso 4 vezes, pega a bola e tenta jogar, tenta driblar alguém para ver se vai estar ofegante. Era mais ou menos como que estava ontem os meninos William Gomes, o Rodriguinho. E o Rodriguinho ainda eu achei ele bem participativo. Ele erra bastante porque ele procura participar do jogo, o que é bom. O Hugo, eu gostaria que ele participasse mais, até porque o Santi estava mais ali de cão de guarda, mas, cara, total. Dá para entender, porque o Arboleda e o Sabino nunca jogaram com o Hugo, então não tem aquela confiança de usar o menino toda hora, não tem aquele entrosamento. O Hugo não sabe para que lado o Santi vai movimentar. O Ferreira não, o Moreira na esquerda vai bem, eu acho. O Ferrarese também é consistente pela direita, mas depois são vários fatores. O Rian não sabe como o William Gomes movimenta, se ele chega no fundo e cruza, se ele chega e corta, que tipo de movimentação. Cara, o 0-0 ontem eu acho que foi bom. Foi missão cumprida, sabe? Deram um baita de um abacaxi para os meninos ontem, depois do planejamento, que é no mínimo equivocado. E aí os meninos vão lá, faz o trabalho sujo, fica os 90 minutos em campo lá adiante, sai de lá com 0-0, é missão cumprida, cara. Então eu acho que tem que ser valorizado o resultado. O jogo não foi o que a gente esperava, mas o resultado eu acho que tem que ser valorizado pelo o começo do ano foi meio confuso, né? Foi meio estranho essa pré-temporada, então eu acho que
foi uma noite válida para os meninos, sim. Eu até vou falar um pouquinho da pré-temporada já já, mas nesse ponto aí do time de ontem, eu queria até ouvir o Nick pelo seguinte: eu tinha ficado com uma impressão um pouco diferente do Rodriguinho. Eu achei que, num primeiro momento, eu achei ele meio oculto, sabe? Meio tímido no jogo. O William Gomes também tinha começado um pouco tímido, depois ele apareceu mais, aí ele fez duas boas jogadas, né, no primeiro e no segundo tempo, na característica dele de invadir ali pela esquerda e tal, pelo dribbling. Mas o Rodriguinho eu achei meio. Até falei na transmissão ontem com o Fernando. Eu falei assim, pô, ele precisa chamar o jogo, ele precisa chamar a responsa, tenta um drible, tenta um lance diferente. Tanto que aí tem um lance no fim que o Ferreira, né? O Lucas Ferreira entra e ele dá uma arrancada lá, que é característica diferente, claro. Mas ele dá uma arrancada, ele abre e já bate de fora da área, assim. E eu até comentei, eu falei assim, tá vendo? Ele mostra, ou ele parece mostrar uma vontade ali, sabe, é meu prato de comida, minha última chance, minha única chance que eu tenho. Eu me deixou essa percepção ontem, né? É, claro que é muito injusto a gente fazer isso com todas as características que o Nick e o Cinho falaram, né? Um time mesclado, muita molecada da base, esse time que nunca jogou junto, nunca treinou, né? Totalmente desentrosado, é muito injusto a gente fazer qualquer cobrança forte, né? Mas se você pudesse falar assim, Nick, bom, esses caras aqui eu quero que continuem porque eu vou dar mais chances, mas esses daqui já me deixaram um pouco mais, assim, acho que eu preciso ver um pouco mais. Qual que foi, assim, o positivo e o negativo de ontem? Tirando esse contexto, claro, né, Nick, que é time mesclado e que nunca jogou junto, né? Então, cara, eu acho que assim, a gente passou o ano inteiro passado, né, 2024, passando o ano inteiro cobrando do Zubeldia a utilização da base, né? Porque não adianta você contratar uma terceira opção, gastar dinheiro, sendo que Cotia serve justamente para isso. Daí a gente vê um jogo ontem com, sei lá, 60, 70% do time formado na base, jogadores que estão jogando a copinha e já subiram para jogar o primeiro jogo. Que nem o Wilsinho falou, contra um time de Série B, gramado pesado, calor, na casa dos caras, eles treinando desde novembro, e aí a gente já vai meter o alvo nas costas da molecada na primeira oportunidade. Então, porra, então fica um pouco incoerente a gente passar um ano inteiro pedindo chance para eles, e aí na primeira oportunidade que os caras têm nessa situação toda, nesse contexto todo que a gente está falando, já começar a falar, presta, não presta. É claro que a gente esperava um pouco mais, talvez, do Rodriguinho, do William e do Henrique, porque eles já passaram o ano passado inteiro no profissional, né? Não são como o Rian e o Hugo, por exemplo, que subiram ontem no meio da copinha. A gente espera que esses caras, mesmo jovens, que já passaram o ano inteiro no profissional, tenham um rendimento um pouco acima. Mas tem que entender um pouco o contexto. Eu não consigo hoje virar e falar, não, eu acho que já não serve, não tem que ter chance nenhuma. O que eu questiono, Senna, e aí não sei se vocês concordam comigo, é a falta de critério do São Paulo nessa transição para o profissional. Eu não consigo entender qual é o planejamento do São Paulo, por quê? É como que o Henrique passou um ano inteiro sem fazer um jogo. Porque ele não entrou no profissional, mas também não ganhou ritmo no sub-20. Já o Rian Francisco passou o ano inteiro no sub-20. E aí a gente percebe que ele está com mais confiança, com mais ritmo. O Igão, por exemplo, subiu do 17, foi fazer pré-temporada nos Estados Unidos e não entrou um minuto em campo. Poderia, de repente, estar jogando uma copinha, poderia estar ganhando mais cancha, porque ele não é do sub-20, ele veio do 17. E aí passa direto para o profissional, quase um ano inteiro sem jogar, porque o ano passado ele já estava ali na transição no profissional, não joga na pré-temporada, não joga copinha. Então, quer dizer, qual que é o plano do São Paulo para o Igão? Qual que é o plano do São Paulo para o Henrique? Talvez por conta de renovação, que ele renovou recentemente, não queriam colocar o moleque para jogar, né? Então a gente fica um pouco sem entender isso. E aí, na hora que o Rodriguinho mesmo, o Rodriguinho subiu do 17 praticamente direto, que o Rogério gostava muito dele, recebeu uma ou outra chance, depois passou por Dorival, passou por Carpini, passou por Zubeldia. Por que não põe o moleque para jogar um pouco no sub-20, então, para ir ganhando um pouco mais de ritmo de jogo, né? E eu concordo com o que o Sim falou. Eu acho que, assim, entre você pecar, no caso do Rodriguinho, por se esconder do jogo, ou pecar por aparecer, mas cometer erros, eu prefiro o jogador que aparece e comete erros. Então, eu acho que o Rodriguinho, pelo menos nesse sentido,
eu não vi ele se omitindo do jogo, que eu falei. Esperava um pouco mais, por ser um moleque que já está ali há 2, 3 anos praticamente no profissional, só treinando, todo mundo fala que ele vai muito bem nos treinos. Esperava um pouco mais? Esperava. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque senão fica um discurso um pouco incoerente, né? A gente pedir a molecada da base, falar que o Zubeldia tem que compor o elenco com eles, e aí na primeira oportunidade já começar a tacar pedra. O que eu destaco de positivo nessa molecada é o Moreira, cara. Eu acho que o Moreira, óbvio, estava de pé trocado, estava do lado esquerdo. O Wilsinho deve concordar comigo que é totalmente diferente você ser um lateral direito e jogar na esquerda, muda completamente o movimento, porque você não consegue procurar o corredor, você tem que sempre procurar a diagonal, que você está com o pé ruim, né, o pé trocado. Mas o Moreira, fisicamente, pelo menos num primeiro momento, me demonstrou parece que ele deu uma crescida, né? Parece que ele está mais forte, parece que ele está com mais intensidade, não demonstrou em nenhum momento ter sentido algum desconforto, jogou lá um tempo também nos Estados Unidos. Então, se ele não for envolvido, de repente, nessa negociação do Wendel, que talvez dê certo de chegar agora e etc., pode ser que, para lateral direito, disputando posição com o Igor Vinícius, seja uma boa notícia. Mas acho que o panorama geral é esse, viu, Senna? Eu acho que a gente tem que considerar esse contexto todo e realmente usar a molecada para dar chance devagar, com paciência. Não adianta a gente pedir para o São Paulo usar a base e aí na primeira oportunidade, nessa situação toda, já começa a falar, esse não presta e tudo mais. Acho que a gente tem que fazer nosso papel aqui e ter um pouco de paciência também. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que está aqui embaixo na descrição.